Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos iniciar conteúdo novo de história na página 53. Na página 53, nós vamos ver os primeiros habitantes do Brasil, né? Então, a gente já vem estudando sobre os indígenas, né? E aí, hoje nós vamos ver os primeiros habitantes. Os historiadores, eles afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente, né? E aí, aqui embaixo, depois desse primeiro e segundo parágrafo, que vocês vão fazer a leitura destacando as partes mais importantes, vocês vão observar o mapa, né, do Brasil. E aqui nesse mapa do Brasil existe uma legenda. Eu vou focar bem em cima da legenda, ó. A legenda, cada uma cor, vocês vão ver que habita um povo, não é isso? Na parte vermelha é o tupi, né? Na verde, o Gé, e assim sucessivamente. Vocês vão observar para que vocês venham compreender que os povos que existiam aqui na época do descobrimento, para que vocês venham observar que os nomes de alguns, né, estão aqui nessa legenda. Eles foram divididos por estados, né, no mapa. Então, estados e capitais brasileiras. Então, tem a origem aqui, o primeiro, nós já sabemos que é o Tupi, né, que o Tupi foi a origem. Então, depois que a gente vê aqui essa divisão, observando bem direitinho, nós vamos para a página seguinte, na página 54. Que na 54 vai falar ainda um pouco da organização dessas tribos, né? E vai falar um pouco também que eles falam a mesma língua, né? E que eles tinham grandes conhecimentos de animais, vegetais e recursos naturais que havia na terra brasileira, né? Como eles sobreviviam da caça, da pesca, eles exploravam bastante, né? Da colheita. E aí eles tinham bastante conhecimento sobre a terra. E depois vem o trabalho indígena, né? O trabalho indígena, o maior dos povos indígenas, eles vivem de coleta, né? Já sabemos que eles vivem de coleta de frutos, né? Da floresta. E aí cita algum deles. E aí vocês vão destacar onde cita o maracujá, a jabuticaba, araçá e etc., né? E também tem os alimentos, como mandioca, milho, batata doce e todas essas partes que está falando dos frutos e dos alimentos, né? Vocês irão destacar. Então, quando eles tinham uma roça, toda uma roça pertencia não a uma única pessoa, mas uma tribo, né? Os alimentos que ele escolhia, eles eram distribuídos entre todos eles. Então, eles faziam tipo uma divisão, eles trabalhavam coletivamente e a divisão seria coletiva. Aí depois vem mostrando como eles dividiam os trabalhos, qual era a função das mulheres, né? Das crianças e dos homens, que até as crianças nas tribos indígenas, elas teriam uma função. Então, o trabalho das mulheres está aqui, que era a atividade agrícola, né? Desde o plantio até a colheita, a coleta de frutos, a produção de farinha, a preparação de comida, cuidado das crianças e a confecção de redes e cestos. E o trabalho dos homens seria o trabalho mais pesado, tipo a derrubada de árvores, e a preparação da terra para o plantio, a caça e a pesca, a confecção de arcos, flechas e canoas, né? Construção de moradia, expedição, guerreiras e proteção da tribo. Então, a parte mais pesada, que eles consideravam mais pesada, quem cuidava dessa parte, quem exercia essa parte, seriam os homens, né? E
Aí tem algumas contribuições, aqui está especificando abaixo, contribuições para a formação do povo brasileiro, né? Porque os indígenas, eles deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro, que hoje nós temos alguns cardápios que nós herdamos dos indígenas, né? Então, aqui na página 55 está citando e vocês irão fazer a leitura e destacá-los, certo? Enfim, o modo de viver deles influenciou e muito contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro. Então, vamos agora dar sequência para a página 56, onde fala sobre a relação entre o indígena e o português. Então, como foi esse primeiro contato dos indígenas brasileiros com os europeus? Ele foi bastante prejudicial, ele foi um contato estável. Então, aqui está falando sobre isso, né? E que quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eles eram vistos como entraves, né? Mas, na verdade, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles já eram habitantes, eles já habitavam. Mas, no caso, os portugueses, né, eles se sentiam como se eles tivessem feito a descoberta, como se a terra fosse deles. Mas, na verdade, nós sabemos que não é isso, né? Então, eu vou passar agora a atividade, né? Vocês vão fazer essa leiturazinha com bastante atenção, destacando aquelas partes mais importantes, onde fala sobre os portugueses, eles obrigavam os indígenas a seguirem a sua cultura, para que os poucos fossem perdendo deles. Então, eles chegaram e eles já queriam implantar e mandar e dizer como era que eles queriam. Então, todo aquele estilo de vida que os indígenas viviam, né, que eles criaram, os portugueses, eles queriam acabar do dia para a noite. Então, se alguém tiver dúvida, vai lá no meu PV, me chama, tirarei as dúvidas de vocês. Nós vamos realizar a atividade da página 58 e 59, certo? E todos tenham um bom dia.